Bom dia, pessoal. Como é que vocês estão? Muito bem-vindos a mais um episódio de Quando a Estratégia Encontra a Realidade. Hoje estou com aqui uma pessoa super legal, o Thiago Masson. Eu já falei 10 vezes o nome dele errado, então dessa vez eu acho que eu acertei. Thiago, muito bem-vindo. O Thiago é diretor, olha só esse termo, de Global Procurement Transformation Operations Director da Elanco. Acertei, Thiago? Chique, né? Acertou. Muito bem-vindo. Cara, conta um pouco pra gente a sua história, onde você tá, qual das divisões da Elanco, que Elanco também acho que não é todo mundo que conhece, então para você contar um pouco da Elanco, como é que você chegou aí? E eu sei que talvez a gente tenha que parar esse podcast na metade, talvez você tenha de correr para a maternidade, é isso, né, Thiago? Você É, estava me é, contando, então conta um pouco de todo esse momento que você está vivendo. não, legal. Obrigado, Eric. Obrigado pelo convite. Estou muito feliz aqui de estar participando também com você do podcast. É, cara, a Elanco, vou começar pela Elanco. A Elanco é uma farmacêutica de saúde animal que há mais ou menos 7 anos atrás fez o spin-off de uma farmacêutica mais famosa que todo mundo conhece, que é a Eli Lilly. A Elanco era a parte de saúde animal do Lilly, a gente fez o spin-off há 7 anos atrás. E então a gente desde então é uma empresa independente de saúde animal. A Elanco basicamente tem duas unidades de negócio principais, então a gente chama de Farm Animal e Pet Health. Farm Animal a gente fala de gado de corte, gado leiteiro, aves, frangos e suínos, né? E Pet Health é o que a gente conhece dentro de casa, nosso cachorrinho, nosso gato também. E a gente faz basicamente medicamento para todo tipo de doença, todo tipo de nutrição que for necessário para esses animais. A minha história de carreira, Eric, e como eu cheguei nesse título todo chique aí que você comentou antes, está bem associado nos últimos 10 anos, os movimentos que a Elanco passou. Legal. Eu comecei a minha carreira como estagiário do Lilly, na verdade, na época em supply chain no Lilly, e foi bem os momentos de transição e, vamos brincar assim, as confusões que a Elanco começou a arrumar fazendo aquisições naquele momento. E Então, você lá em começou 2000... como estagiário já em supply chain, é isso? Correto. Quer dizer, Eu a era vida estagiário inteira de... dedicada a supply chain procurement. É, é, eu, eu, Conta aí eu, um pouco. eu, eu dei uns pulos para meio que fui conhecer, beber água do vizinho e voltei, mas realmente senti saudade, vamos dizer assim. Aham. Mas, então, eu comecei, eu era estagiário de supply chain, importação e exportação, armazenagem, logística, distribuição. E aí a Elanco começou a fazer esses movimentos, a Lilly, na verdade, fez esses movimentos de aquisições para a Elanco. Então a gente comprou primeiro a Novartis, saúde animal, depois a gente comprou uma outra farmacêutica de vacinas que se chamava Lohmann, saúde animal. A gente fez o spin-off da Lilly e, por último, em 2020, a gente comprou a Bayer Saúde Animal. Cada um desses movimentos, na verdade, ou eu me candidatei ou alguém viu em mim alguma oportunidade de explorar qualquer energia que eu tinha naquele momento de começo de carreira. E isso foi servindo de alavanca para mim e fui subindo degrauzinho por degrauzinho. Então, comecei como estagiário, depois fui efetivado, meio que nas luzes de um projeto de integração da Novartis. Legal. Depois fui promovido num outro projeto de integração, num outro projeto de spin-off, eu fui tomando mais responsabilidade e cheguei onde eu estou hoje, basicamente, igual eu falei, sendo espelhado pelos movimentos de aquisição e fusões que a Elanco fez hoje. Cara, parabéns, parabéns mesmo. E me conta um pouco como é que é seu time, como é que é sua atuação, tá como global e principalmente, que nós vamos explorar bastante, o que é essa parte de transformação? Legal. Então, o meu time é um time global, então eu sou diretor global, reporto direto para o CPO da Elanco, que é o Diogo Chaves. Eu tenho pessoas que reportam para mim hoje que estão, por exemplo, na Polônia, nos Estados Unidos, na Índia, na Malásia e no México, que são basicamente onde estão localizados também os GBSs, né, os Global Solution Centers da Elanco. Como qualquer time de operações, a gente usa muito o suporte dos times de Center of Excellence e as localizações desses times. Então, por ser uma estrutura global, obviamente que a gente
tem um modelo híbrido de trabalho. Eu mesmo, por exemplo, como vocês estão vendo, não estou no escritório, fico bastante de casa, mas como eu falei, o reporting line é o que mais interessa, né? Então, o que basicamente também já transfere para quais são os desafios de trabalhar à distância, esse tipo de coisa. Mas, bom, acho que é isso, na verdade. Mas conta um pouco para mim, qual é o tamanho desse time? Você reporta para quem? E esse reporte é global, essa parte de transformação. Fala um pouco mais, o que é essa transformação Verdade. especificamente? Bom, então eu reporto direto para o CPO, que é o nosso VP de compras. Ok. Para mim, reportando diretamente, eu tenho 9 pessoas, 9 gerentes, e esses gerentes têm uma outra estrutura para baixo, que dá um total mais ou menos de umas 29 pessoas ao redor do mundo. Na minha estrutura, eu gosto de falar que eu tenho 4 pilares principais. Eu tenho um pilar que cuida de risk management e sustentabilidade. Eu tenho um pilar que cuida de data analytics e automation. Então, todo tipo de análises, insights, plataforma de saving, etc. Eu tenho um outro pilar que cuida do que a gente chama internamente de Elanco de buying channels. Então, é garantir a maior adoção de catálogos, preferred suppliers, etc., que a gente tem dentro das plataformas que estão disponíveis de suítes de P2P. E eu tenho um time, vamos dizer assim, mais raiz de procurement operations mesmo, que é garantir que o Ariba funcione, os fluxos de aprovações existam e estejam funcionando também, todas as políticas, os processos, os procedimentos, tudo isso também aconteça. Quando a gente fala de transformação, e aí isso fala um pouco até da jornada, de como o título ficou tão grande, né? Por que o nome é Diretor de Procurement Operations e Transformation? Quando o Diogo, CPO, me chamou para voltar para o time de Procurement, porque eu estava numa cadeira de transformação, a ideia era que a gente fosse transformar não só organizacionalmente, mas o como a gente trabalha. E, geralmente, o como fala sobre operação, sobre Procurement Operations. Então, durante mais ou menos 1 ano e meio, 18 meses, todas as mudanças e as propostas que eu trazia para dentro de casa, para fazer melhorias, para fazer transformação, adotar mais inteligência artificial, mudança de ferramenta, de plataforma, na verdade, mexia no escopo de Procurement Operations, que tinha, naquele momento, um outro diretor global que era responsável. Então, eu trabalhava mais como um consultor, mas eu basicamente incomodava muito esse cara que estava sempre lá, falando, toda hora você só vem meter o bedelho aqui no meu, né? E chegou um momento, na verdade, que o Diogo, meu CPO, entendeu que fazia mais sentido. Falou, se 90% do escopo de transformação é dentro de Procurement Operations, então que fique tudo debaixo de um único guarda-chuva. Muito bem. Então, mais ou menos aí que a gente chegou nesse nome bonito, Global Procurement Transformation e Operations. E, Tiago, conta uma coisa. Vocês já conseguiram padronizar globalmente toda essa transformação que está sendo implementada? Ou tem algum lugar que é sempre o piloto dessa transformação? E por que esse lugar é o piloto? Explica um pouco como é que vocês espalham a padronização entre as regiões, entre os países. Legal. Então, Eric, a resposta para a sua primeira pergunta é sim, a Elanco já conseguiu estandarizar e padronizar os processos, os procedimentos e as políticas, né? Vamos dizer assim, que são os pontos mais difíceis. Por quê? Foi uma decisão corporativa em todas essas aquisições que a gente fez nos últimos 10 meses. A Elanco investiu muito pesado em garantir que todas elas fossem integradas no nosso SAP. Então, a gente, por mais que em cada aquisição a gente trouxe um ERP separado, a gente integrou eles, investindo muito dinheiro, muitos milhares e milhões de dólares, para garantir que eles estivessem numa única plataforma, num único suite. Então, até inclusive no momento de IPO da Lilly, por exemplo, a gente fez também o mesmo movimento de desenvolver e implementar o nosso próprio, no nosso caso, SAP S/4HANA. Então, de uma parte sistêmica, sim, já estamos muito integrados, como eu falei, com políticas, processos e procedimentos. A parte difícil, na verdade, é a parte cultural. Né? Então, a Elanco, como qualquer multinacional, tem múltiplos sites espalhados ao redor do mundo, desde Nova Zelândia, Chile, Brasil, México, Alemanha, África do Sul, Índia, China.
Então, no mundo inteiro, a dificuldade é alguns sites têm um legado mais voltado para Novartis, outros têm um legado mais voltado para o Lilly, outros têm um legado mais voltado para a Bayer. Garantir que a forma de trabalhar de todos esses sites seja concisa e que exista uma conexão bacana é o maior desafio para a gente hoje. E continua sendo, mesmo 6 anos depois da última grande fusão que a gente fez, que foi, fusão não, desculpa, aquisição, que foi a Bayer. Então, acho que é o maior desafio que a gente tem dentro de casa hoje é garantir, culturalmente falando, a adoção dos nossos processos, políticas e procedimentos com a mesma intensidade que a gente espera no momento de desenvolvimento deles, vamos falar assim. Eu acho assim, culturalmente é um ponto importante, porque não adianta ser top-down as coisas, né? Goela abaixo. Pelo menos na minha vivência, por mais que você fale, não, isso é mandatório, isso está definido na matriz, você tem que entender as diferentes culturas e tem que saber se relacionar com as diferentes culturas. Como é que vocês trabalham essa parte cultural, estando à distância, tendo de se comunicar muitas vezes numa terceira língua, né? Você está falando com um cara na China, em outro tem que falar em inglês. Como é que você lida com esses temas culturais? Como é que é o desenvolvimento das capacidades do seu pessoal para entender as diferenças culturais? Como eu falei, esse é um ponto chave em qualquer relacionamento de time, né? Então, eu como líder, por exemplo, no momento que eu deixei de ser um líder Brasil para virar Latam, em algum movimento da minha carreira, já foi um desafio. Como é que você tem conversas de liderança, por exemplo, com feedbacks estruturados e até assim, alinhamentos de projeto de maneira clara e concisa em espanhol, por exemplo, ou mesmo em inglês, já é um desafio. Quando você coloca o tema cultural, fica pior ainda, né? Então, saindo de Latam, ainda está a nossa estrutura, os latinos ainda se entendem muito bem, por mais que o idioma seja diferente, a maneira de se comunicar é muito parecida. Então, são pessoas mais calorosas, mais emotivas, que gesticulam muito e que se entendem até de maneira mais fácil. O que muda completamente quando você começa a liderar um time global e ter uma estrutura, por exemplo, na Malásia, onde o idioma já é difícil, porque o inglês com sotaque é bem carregado, mas mais do que isso, você precisa ser literal. Você, por exemplo, não pode pedir opinião, porque é a maneira que as pessoas trabalham. Você não pergunta opinião. O que você acha disso, daquilo? O que você acha significa que você não sabe o que você está fazendo. Então, não é o que você acha, vamos fazer A, B e C. Siga. E deixa com que a pessoa depois fale, A, B e C vai dar errado, acho melhor fazer C, D e E. Então, isso é uma diferença cultural interessante, né? Mas tem também muitas outras coisas que a gente pode abordar, se a gente tiver tempo, sobre, por exemplo, o relacionamento entre líder e liderado na Índia. Conta isso, conta um pouco disso aí. Na Índia tem um esquema, obviamente, muita gente conhece, mas na Índia existem castas sociais, né? E isso, como que isso translada da cultura e do ambiente do lado de fora do escritório para dentro de casa, né? Então você fala assim, no escritório, às vezes você tem um gerente e um diretor que não é da mesma casta que a sua, ou ele é de outra casta, e que por um tema social você tem que respeitar aquela pessoa e tem que, entre aspas, se subordinar àquela pessoa porque ele é de uma casta diferente. São desafios que você tem que entender, e aí é importante sempre ter um business partner local, alguém de sua confiança que consiga traduzir para a sua realidade isso. Para você não ficar vendido, né? Eu senti isso bastante também. Você está falando, você começa uma reunião que de repente alguma coisa desandou e você não sabe por quê. Você precisa desse feedback para poder acompanhar o porquê que as coisas estão se perdendo nas entrelinhas. Legal. E você falou dos pilares, 4 pilares, né, que você considera importante. Um deles tem a parte de sustentabilidade e risco, certo? Como é que vocês estão trabalhando isso globalmente, considerando todos os problemas de risco que nós estamos vivendo e, por outro lado, a demanda cada vez maior do consumidor por produtos sustentáveis, e eu acho que vocês também têm isso, né? Como é que está esse trabalho dentro do procurement aí?
Então assim, a Elanco, sim, é um ponto principal para a Elanco falar sobre sustentabilidade. A gente tem, inclusive, produtos e a gente participa muitas vezes como patrocinador até de eventos para falar realmente sobre sustentabilidade na cadeia produtiva, não só na cadeia produtiva da Elanco, mas dos nossos clientes também. Então, a gente tem um produto, por exemplo, que chama Rumenzinho, que é vendido no Brasil. Esse produto tem um similar nos Estados Unidos, que chama Bover, que ele é, por exemplo, para controlar a quantidade de metano que o gado solta durante a sua vida, né? Então, muitas vezes fala-se que o CO2 está muito alto porque a vaca solta muito pum, né? A gente tem um produto para isso. Eu brinco que ele é o Luftal da vaca. É o Luftal da vaca. É um pra... Exatamente, mas ele ajuda a controlar. É um mercado nos Estados Unidos muito mais regulado do que aqui no Brasil, com crédito de carbonos, etc. E tem uma demanda, como você falou, do consumidor para produtos mais sustentáveis. Como é que você torna um queijo mais sustentável? Como é que você torna um litro de leite mais sustentável? 1 quilo de carne mais sustentável? Então, o processo produtivo, não só do lado da Elanco, mas dos nossos clientes, que são o nosso B2B, também pode ser melhorado e trazer isso, né? De um ponto de vista de compras, a gente olha para isso com controles dos nossos fornecedores na cadeia de suprimentos. Então, dentre vários outros critérios de risco que a gente analisa, a gente olha para as finanças dos nossos fornecedores, a gente olha para a parte de ESG, né? Então, tanto o environmental, quanto o social, quanto o governance dos nossos fornecedores também. Existem plataformas que provêm inúmeros assessments em várias frentes também dentro dos 3 pilares de ESG, né? Mas a gente olha também para uma parte de disrupção de supply, que é mais ou menos o nosso, não mais ou menos, mas é o nosso principal desafio hoje, né? Com toda essa confusão na geopolítica, como que a gente garante suprimento on time, on demand para os nossos clientes, ao mesmo tempo que a gente também não overstock os nossos próprios sites, a nossa demanda também. Mas acho que é um dos principais desafios que todas as indústrias estão passando hoje, né? Legal. Como que a guerra, por exemplo, no Irã, na Ucrânia, qualquer problema que a gente tenha no canal do Panamá, no canal de Suez, como a gente teve há um tempo atrás, impacta na nossa logística, impacta no nosso custo, impacta na demanda que a gente consegue oferecer para o nosso cliente também. Isso tudo faz parte da agenda de administração de risco da Elanco hoje. Legal. Vocês usam alguma ferramenta, porque daí eu vou começar a entrar no outro pilar que você falou de data análise. Vocês usam alguma ferramenta para ajudar vocês a fazer essa análise de risco? E aí legal, fazendo a conexão até, o nosso time de Data Analytics e Automation, ele conseguiu integrar através de várias ferramentas e também um pouco de adoção de inteligência artificial, mas a gente integrou numa única plataforma que a gente chama de Procurement One todos os nossos dados, não Isso só é desenvolvimento próprio. Desenvolvimento próprio. Legal. E aí, nesse Procurement One, a gente tem as interfaces das plataformas de risco que a gente usa, que são, por exemplo, a Integrity Next, que é uma concorrente da EcoVadis, que é a mais conhecida no mercado, né, principalmente no mercado de químicas e farmacêuticas. Mas a Integrity Next, do ponto de vista de ESG, a gente usou durante muito tempo o maior player do mercado para fazer as análises financeiras, que é a Dun & Bradstreet, mas a gente migrou há pouco tempo para Moody's, por exemplo. A gente usa Bureau para análises de mercado, de inflação, esse tipo de coisa. Então, a gente tem várias plataformas que se integram automaticamente e trazem para a gente as visões que a gente quer nessa plataforma interna que chama Procurement One. Legal, porque você tinha falado que teve vários legados, várias aquisições no processo, então imagino que esse trabalho de limpeza do Data Lake, que a gente chama, né, da base de dados, é algo que vocês devem estar tendo um esforço enorme, né? Ou já terminou essa limpeza? Ainda tem um esforço, mas eu diria que de 0 a 100 a gente está num 90%. Poxa, está bem acima do mercado, eu te diria. Parabéns para vocês aí, para todo o time. É curioso, né, Eric? Assim, mesmo estando acima do mercado, e eu entendo isso, mas quando você está trabalhando com aquilo ali, você sempre está bravo e reclama. Porque os dados não são bons, tem 10% ali que eu não consigo analisar, não sei o quê, papapá. O que eu escuto até de colegas que
trabalharam muito tempo com a gente, saíram da Elanco e voltaram e falaram, cara, isso aqui é o paraíso, você não está entendendo. Lá fora, não é 10%, é metade do dado que não serve. Esse é Ou o que eu ponto. perco horas e horas administrando e manipulando dado num Excel, numa planilha, sei lá o quê. Então, sim, eu posso dizer que eu tenho orgulho da jornada que a gente construiu, porque não é perfeito, mas é bem melhor do que o nosso benchmark, por exemplo, isso eu tenho consciência. E pulando para a segunda vertical, essa parte de inteligência artificial, junto com a análise de dados, o que vocês já conseguiram desenvolver efetivamente de inteligência artificial? Vocês já estão com agentes? Como é que está? E o que você visualiza para os próximos meses aí? Legal. Então, assim, a gente brinca que a Elanco é uma startup de 70 anos. Porque por mais que a gente foi fundado dentro do Lilly como um braço do Lilly, no momento que a gente fez o IPO há 7 anos atrás, a nossa liderança, basicamente, dá para dizer que a gente sentou, olhou para o Lilly e falou, gente, a gente vai começar a vida própria agora. O que a gente não quer levar? E uma das coisas que saiu em todos os assessments, todas as reuniões, a gente não quer a burocracia em processos, em tomada de decisão, esse tipo de coisa. Então, a Elanco toma decisões ao mesmo tempo que muda de direção numa velocidade de startup. Uhum. Então, hoje a gente está apontando para o norte, amanhã a gente puxa o freio de mão e vai para o sul se a gente entender que a direção está errada. Não tem problema nenhum disso. Então, por conta da velocidade da mudança, a gente também leva isso tudo para nossa inteligência artificial, quando eu falo de adoção da inteligência artificial. Então, a gente escuta no mercado, todo mundo está adotando inteligência artificial, todo mundo está trabalhando, está pensando, está planejando. Na Elanco, hoje, isso já é uma realidade. O nosso time de IT, por exemplo, que tem muitas pessoas muito capazes, o nosso time é fantástico, posso dizer. A gente já tem a gente chama Elanco GPT. Por mais que ele chame Elanco GPT, na verdade ele é uma interface para todas as maiores inteligências artificiais que estão disponíveis. Então eu falo do Claude, Gemini, GPT e outros, para a gente poder realmente absorver o melhor que tem no mercado. E essa inteligência artificial já está disponível para todo mundo do Elanco, por exemplo, todos os funcionários, não só em compras, ou em supply, ou em procurement, mas para começar a desenvolver personas para acelerar o seu trabalho. Então, o Eric é responsável por processos de importação e exportação. Todos os dias eu gero um relatório, eu tenho que passar o status, eu tenho que alguma coisa. Você pode desenvolver uma persona, guiar essa persona e ela começa a fazer aquele trabalho ali para você com automação e etc, porque ela já tem acesso aos nossos sistemas. E que treinamento vocês deram para o pessoal para eles saberem otimizar a ferramenta que está sendo dada? Então, foi um treinamento corporativo, e aí eu já quero até encaminhar para a parte de procurement onde a gente está indo, né? Mas teve um treinamento corporativo de como adotar a inteligência artificial de maneira mais geral e de como desenvolver a sua própria persona. Foi um treinamento bem legal, corpo a corpo mesmo, então grupos menores e desenvolvendo champions, né? Então é aquela metodologia train the trainer, para que as pessoas comecem a falar sobre isso, né? A gente já está nessa jornada há mais ou menos 1 ano e meio. O último dado que eu vi, por exemplo, a nível corporativo, a gente tinha mais de 5.000 personas, agentes, trabalhando na parte de inteligência artificial. Então, on top of os 10.000 que a Elanco já tem, oficiais, full-time employees, ainda tem mais 5.000 robozinhos trabalhando por trás no sistema. Quantos funcionários virtuais você acha que você tem hoje na sua estrutura já? Na minha estrutura, eu diria que a gente tem no mínimo uns 10. Então, você vê, naquela estrutura de 26, 28 que eu comentei com você, com algumas posições abertas, eu tenho fácil outro 30% online trabalhando para mim. Robôs ou agentes, o que seja. Com uma velocidade fantástica, né? Uhum. O que me leva a um outro ponto que eu queria comentar com você, Eric, que é a transformação que a inteligência artificial está trazendo para dentro de procurement na parte de sourcing especificamente. Então, conta o que vocês já conseguiram, porque o mercado está muito reticente de achar que
os agentes são muito mais para as compras de baixa criticidade, se você pegar uma matriz, do que as outras categorias, vai, uma alavancagem, um bottleneck e até mesmo Uhum. estratégico. Como é que vocês estão aplicando isso? Em quais categorias? Como é que está sendo o resultado? E um ponto importante, se você puder falar, como é que vocês estão fazendo os guardrails para a segurança desses dados? Legal. Eu vou começar por esse ponto. Então, a nível corporativo, de novo, a Elanco, o nosso time de TI, é muito crítico em relação à segurança dos dados e validações de, inclusive, acesso. Então, quem pode ter acesso a qual tipo de informação? Então, de maneira muito geral e simplista da minha parte, dá para dizer que a maneira como a nossa nuvem de inteligência artificial está setada, conectando com todos os tipos de inteligência artificial que estão disponíveis, está conectado com o nosso Workday, que basicamente valida se você é um analista, um estagiário, um diretor ou se você é o presidente da empresa. Essa conexão te garante níveis de permissão diferente com o data lake total da Elanco, vamos falar assim. Então, se eu sou, por exemplo, uma diretora de RH, um diretor de RH, eu consigo ter acesso a salários de folha de quem está na região que eu estou, porque o meu Workday fornece aquilo ali. Se eu estou em outro país, eu não vou ter acesso a essa, por exemplo, a folha do Brasil. Do mesmo jeito que um estagiário não consegue ter, alguma coisa assim. Então, esse controle existe e é muito, vou dizer assim, muito capaz. Voltando para a parte do como que a gente está vendo a inteligência artificial na parte de sourcing. Então, a gente está desenvolvendo o que a gente está com um programa acontecendo nesse momento, porque é um programa porque ele tem múltiplos projetos. Esse programa a gente está chamando de Source to Pay Automation Program. Um dos projetos do programa é, na verdade, sobre implementar uma intake and orchestration, uma ferramenta para intake and orchestration. E eu nem gosto desse nome, porque quando a gente fala intake and orchestration, muita gente se apega na parte de intake, no entry point só. Uhum. E, na verdade, aonde essa ferramenta agrega muito valor é no orchestration. E aí se conecta com a sua pergunta nos thresholds, para que tipo de demanda que eu vou guiar a inteligência artificial para trabalhar versus que tipo de demanda eu vou pedir para que isso vá para um time de compras, né? Então, de maneira, de novo, bem genérica, esse projeto específico, ele trata sobre desenvolver uma persona de procurement que recebe qualquer pergunta ou demanda do negócio. Pode ser, eu quero fazer um novo bid, eu quero um RFP, eu quero um RFI, um RFX, eu quero registrar um fornecedor, eu quero saber o status de pagamento da minha invoice, eu quero saber onde é que está o meu shipping que está vindo da China, eu quero saber literalmente qualquer pergunta que você pudesse fazer numa plateia para todo o time de procurement global e a resposta vai vir, você centraliza essa pergunta para essa persona de procurement aqui. Essa persona, esse agente, na verdade, é um agentic AI. Okay. Então, ele é um agente executor. Exatamente essa diferença. Ele se conecta com todas as nossas plataformas, tanto a de Risk Management, quanto de Spend, quanto o meu ERP, quanto as minhas plataformas de contrato, por exemplo, né, meu CLM, a minha plataforma de Supply Performance Management, com as minhas plantas, com todas as ferramentas disponíveis, e ele consegue me devolver tudo. Então, se eu quiser só consultar informações, ele consulta e me devolve. Eu quero registrar um fornecedor. Claro, me manda tal e tal documento, porque no back-end ele vai fazer isso lá no Ariba e devolve, tá aqui, registrei o seu fornecedor. Ou, o seu fornecedor foi enviado para registro, está pendente de aprovação dessa pessoa aqui. Então, quero criar um pedido de compras, na verdade. Claro, você quer criar um pedido de compra para qual fornecedor? Eu quero esse fornecedor aqui. Eu estou vendo que esse fornecedor é um fornecedor de MRO, por exemplo. Se é um fornecedor de MRO, por que você quer... E qual planta? Eu estou vendo que você está localizado na planta em Liverpool, por exemplo. Por que você quer usar esse fornecedor aqui para esse item? Se o nosso time de compra já tem um fornecedor preferencial setado para isso, com um contrato no sistema, com um preço melhor do que o que você está pedindo aqui. Que ótimo, né?
é aí que vem o valor que você falou, assim, da reticência do time em adotar. Porque para a gente, a parte principal, a virada de chave foi: eu não preciso me preocupar com o time adotar a inteligência artificial, mas eu preciso de um time de procurement que entenda o valor que aquilo, que definir as regras, os sistemas, e que o time de procurement adote aquilo ali, para que o meu comprador mesmo, no final das contas, o cara lá no site, na planta, ele basicamente vai se beneficiar do que eu já setei no sistema. E São aí, só para mudanças de finalizar. comportamento e de competências do time de procurement, né? Perfeito, Eric. E era exatamente onde eu ia terminar. Essa mudança está levando a gente a começar a pensar em quem é e quais são os skills do profissional do futuro de procurement. Porque eu não necessariamente vou precisar do bom negociador de balcão, mas eu tenho um cara que precise ser um bom strategic sourcing e um cara que seja um bom administrador de governança, por exemplo, para aquela categoria. Fala um pouco mais, né? Porque o pessoal entende que é um bom strategic source, mas conta o que você vê como um bom administrador de governança, que é um ponto-chave no minha forma de ver. Exato. Então, assim, o bom administrador de governança, na maneira como eu brinco aqui dentro de casa, é o cara que conhece todas as ferramentas e todas as pessoas da empresa. É assim que eu costumo dizer para o nosso primeiro recurso, que a gente está chamando de Governance Manager. Esse cara tem resposta para tudo, só que a resposta dele sempre está vinculada a uma ferramenta. Então nunca fala com o Eric vai te saber o que fazer. Não, ó, a resposta é sempre, você tem que usar tal ferramenta. Essa ferramenta vai ser a melhor maneira de você se beneficiar de um desconto, de um contrato, de uma política de pagamento, alguma coisa nesse sentido. Administrar a governança nesse sentido, então, é administrar os buying channels que você tem disponível na sua empresa, qual é a melhor forma de pagar, então os payment methods, mas qual é a melhor forma de você otimizar o processo para que aquilo ali nunca mais tenha que voltar para a mesa do comprador de novo. Então, se você setou uma vez, você está comprando parafuso, porca, óleo diesel para sua fábrica, se é uma vez um pedido de $5.000 ou um pedido de $500.000, a estratégia, o seu payment method, o contrato e o seu rebate, já estando setados no sistema, uma vez que você define aquele decision tree, vamos dizer assim, ele passa a ser replicado dali para frente. Isso garante que qualquer demanda futura aconteça dessa forma. O que precisa acontecer, Eric? E já te passo a palavra, para que isso seja efetivo. Pelo menos um caso de cada categoria, de cada situação, vamos dizer assim, tem que acontecer uma vez para que você consiga ensinar esse Agentic AI para ele replicar aquilo ali. Exato. E, Thiago, e como é que está os outros dois lados da moeda, né? Então, o lado dos fornecedores, vendo toda essa transformação que vocês fizeram, e os stakeholders, como é que está o relacionamento deles? Melhorou? Ficou mais próximo? Eles continuam com as mesmas queixas? Mudaram as queixas? Como é que está esses dois pontos chaves aí de relacionamento da área de procurement? Como eu falei, esse projeto ele está acontecendo agora. Os nossos stakeholders, eu diria que a emoção que define eles nesse momento é ansiedade ou expectativa. Não mudou então, continua a ansiedade. Exato. Porque a gente prometeu, né? A gente está passando, falou, gente, isso aqui vai ser o futuro, tal. Não significa que já aconteceu, né? Então tem uma expectativa. A gente, inclusive, trouxe vários desses stakeholders barulhentos, vamos dizer assim, para o projeto, para garantir que a gente atenda a necessidade e a demanda deles também. Ou seja, você está trazendo a voz do stakeholder para dentro de casa, que é um ponto que Exatamente. eu bato muito quando eu converso com os clientes, porque as pessoas querem fazer a transformação de compra sem envolver quem vai ser impactado, que são os stakeholders. E você acabou de falar isso, tem que trazer os mais críticos, vai para dentro da brincadeira. Exatamente. E do ponto de vista do fornecedor, né, Eric? A maioria dos fornecedores são reticentes também quando você falou a partir de amanhã você não tem mais o Thiago ou o Eric para negociar com você, você vai conversar com um chatbot.
Porque ele acha que, bom, então daqui para frente eu não tenho mais que passar o melhor preço, o melhor desconto, ou então daqui para frente eu não ganho mais valor nenhum em ter um balcão para negociar, alguma coisa assim. O que na verdade a gente está vendo é o contrário. Os fornecedores que entenderam isso, eles estão se beneficiando, na verdade, porque a gente falou, ó, eu vou definir uma estratégia para essa categoria aqui. A estratégia que eu defini, você pode não pegar a categoria completa, mas para este pedaço da categoria, a minha inteligência artificial vai guiar toda a minha demanda para você. Porque muitas vezes o que a gente vê acontecendo, né, Eric, eu tenho um contrato com um fornecedor de energia, por exemplo, ou de material de embalagem para minha planta lá em Suzano. Não significa que a minha planta lá na Bahia usa o mesmo fornecedor. Apesar de eu ter um contrato, esse contrato é um contrato guarda-chuva, ele deveria cobrir essa demanda, mas o cara lá na Bahia não ficou sabendo, o comprador da Bahia não ficou sabendo que eu tinha esse contrato. Ou ele até ficou sabendo, mas ele não gosta. Ou ele fala, não, esse cara demora muito, vem lá de São Paulo, sei lá o quê. Então, garantindo esse intake, que é, de novo, aquela super persona de procurement aqui, eu, na verdade, acabo aumentando o meu volume e a minha demanda para aquele fornecedor ali, por mais que ele talvez não tenha o bolo todo. Ele tem uma fatia do bolo, mas aquela fatia, na verdade, ela engordou muito versus o que ele tinha antes. Então, passa a ser interessante para ele também me passar as melhores condições e os melhores preços, porque agora eu tenho uma inteligência artificial que vai guiar todo mundo e, na verdade, vai fazer o split muito fácil ali, dependendo da categoria e do fornecedor. Você vai fornecedor A ou fornecedor B. Legal, legal. E, Tiago, um ponto importante, e até eu acho assim, depois de tudo que você já falou, eu tenho certeza que as pessoas estão assim, poxa, que lugar legal para trabalhar. E você falou que você tem vagas em aberto, né? O que você busca hoje no mercado? Que tipo de pessoa, que tipo de competências, skills, como é que é a postura que essa pessoa tem que ter para atuar na sua área e você falar, essa é uma pessoa que tem futuro e pode crescer dentro da organização? Na Elanco, Eric, em geral, a gente valoriza muito o indivíduo em si. Então, assim, o fit cultural, vamos falar assim, é, para mim, disparado o mais importante. Então, ter uma pessoa que saiba respeitar os colegas de equipe, que entenda a dinâmica também da equipe e a velocidade do negócio. O que eu mais vejo acontecer em muitos lugares, inclusive quando eu faço sessões de benchmark também com alguns outros colegas da indústria, a gente tentar encaixar uma pessoa naquela caixinha só porque ela já está ali dentro de casa. Então você fala, não, cara, assim como 99% das pessoas que estão escutando o podcast agora ou que trabalham em compras caíram na posição de compras ou caíram na posição de supply. Muitas vezes o que isso acontece, né? De falar, não, mas o fulano sabe fazer isso, então administra tal outra categoria também, administra outro site e tal. O que eu tento fazer do lado aqui na Elanco, na hora de encontrar uma pessoa, é tentar dar o maior match possível entre o que aquela pessoa tem para trazer para dentro de casa e para agregar, com a posição, assumindo que existe um learning curve que vai ser necessário, né? Uma curva de aprendizado que vai ser necessária. Mas algo e só para compor na resposta também, o principal skill que eu procuro hoje, não existem pessoas de sourcing preparadas. Então, as pessoas de sourcing que trabalham com sourcing, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, não se atentaram ainda ao fato de que a gente precisa ter um skill programador. É o cara que vai, como eu falei, que vai ser o líder da governança daquela inteligência artificial. Então, as últimas posições que eu trouxe para dentro de casa, por exemplo, eu fui buscar pessoas que têm um perfil muito mais conectado com engenharia de dados do que alguém que tem o perfil de sourcing. Porque hoje, com inteligência artificial em alta, tudo que eu tenho disponível é dado espalhado para todos os lados e uma política ou um procedimento ou um processo aqui. Eu preciso de alguém que traduza esses dois itens para a minha inteligência artificial, para que a inteligência artificial passe a trabalhar. Então, muitas vezes eu tenho a pessoa de sourcing que já entende todos os processos, políticas, procedimentos, as ferramentas, etc. Essa pessoa que não tem necessariamente a base
o conhecimento técnico de dados que eu gostaria que ela tivesse. Ou o contrário, eu tenho o engenheiro de dados aqui que ele não conhece nada de política, processo de compras, de procurement, né? Ter pessoas de compras que passem a se aprofundar em engenharia de dados, inteligência artificial, vai ser crítico para essa nova geração de compradores e de profissionais de procurement para a nova geração. Muito legal, muito legal. A gente já está estourando o tempo aqui, não parece, mas a gente já passou de 40 minutos e o pessoal não fica muito tempo, mas eu queria fazer algumas perguntas de fechamento aqui. A primeira delas é como é que você vê. Eu acho assim, novamente, vocês estão acima da curva e foi uma das razões que eu quis bater esse papo com você em relação ao mercado. Mas como é que vocês veem, como é que você vê ou você projeta o procurement daqui a 3 anos do procurement de hoje? Eu acho que assim, Eric, e até uma conexão boa com a última resposta. A gente não sabe exatamente qual tipo de skill procurement vai precisar daqui a 3 anos. O que a gente sabe é, com certeza, a gente vai estar usando mais inteligência artificial e vai ter mais robozinhos trabalhando conosco. Você tem que escolher se você vai programar e ser líder do robô ou se o robô vai passar a substituir você. Então, eu não acredito muito naquela fala, a inteligência artificial vai substituir as pessoas. Não, eu acho que ela vai substituir as pessoas que não saibam usar a inteligência artificial. As pessoas que se treinarem, se capacitarem em administrar a inteligência artificial, entender a inteligência artificial, entender como os dados são programados, essas pessoas vão estar no mercado no futuro, daqui a 3 anos, e muito provavelmente ocupando boas cadeiras. As pessoas que demorarem para adotar talvez vão ser impactadas. Legal, legal. E com relação, você falou a governança do processo como um todo, né? Mas um dos problemas é a alucinação da inteligência artificial. Então, como você. Eu acho que essa parte de conseguir entender e analisar o que está sendo gerado pela inteligência artificial e garantir que ela não alucine é um ponto importante. Como é que vocês estão pondo aí esses controles sobre isso? É exatamente aí que você precisa da pessoa, né? Então, você precisa de alguém que seja o líder dessa governança, ou dessa persona, ou desse agente de inteligência artificial que vai estar trabalhando, exatamente para garantir que essas alucinações não aconteçam. Existe eu não vou me lembrar o nome dele agora, mas ele é da NVIDIA, é um dos engenheiros de desenvolvimento da NVIDIA, e ele fala que, na verdade, as alucinações da inteligência artificial, na verdade, são casos a que ela ainda não foi exposta a. Então, uma vez que ela foi exposta a primeira vez àquele caso ali, então ela já aprendeu, ela já desenvolveu aquele caminho neural, vamos dizer assim, e ela consegue responder de maneira correta. Então, teoricamente, você teria que garantir que sempre exista uma pessoa ao lado dela até que ela seja exposta a 100% dos casos que podem acontecer numa indústria, o que é muito difícil. O que na verdade vai acontecer é, você vai ver que, bom, se ela já foi exposta a 99% dos casos, essa pessoa pode estar dedicada a administrar múltiplas personas e não só mais uma persona só, né? Legal. E, Tiago, e o seu plano de carreira? Qual que é o seu próximo passo que você está visualizando aí? Eric, no momento eu estou muito motivado e muito engajado com esse tema de adotar inteligência artificial na parte de operações e transformação aqui dentro da Elanco. Algo que eu sempre converso com o Diogo, meu CPO, e faz parte, eu sinto falta do dia a dia com o fornecedor, a parte de sourcing mesmo, negociação, assim, administrar planta, demanda. Acho que essa correria está me fazendo falta. E é legal, assim, sempre pensar em carreira também, uma dica para quem estiver assistindo. Dentro de procurement é sempre muito interessante fazer o pêndulo, né? Então você fica um pouco em sourcing, depois você vai para uma carreira mais técnica, mais operacional, volta para sourcing, porque querendo ou não, você se distancia um pouco da parte de sourcing, vai conhecer sistemas, volta, conhece de novo stakeholders, volta sistemas. Esse pêndulo garante evolução, eu acho. Para mim, pessoalmente, eu miro alguma cadeira de VP num prazo não tão distante assim, para tentar continuar liderando essa mudança em procurement e em compras. Eu acho que tem muita coisa para a gente acontecer. A área de compras tem muito para amadurecer ainda.
Tiago, parabéns, a trajetória é fantástica. O que vocês estão fazendo aí na Elanco, com certeza, é muito além do que a grande maioria das empresas já conseguiu, pelo menos dos Obrigado, Eric. benchmarks que eu fiz, das pesquisas que a S2E lançou aí no mercado com CPOs, tudo. Então, espero que vocês continuem nessa pegada e eu sei que tem o seu DNA nisso, então parabéns e muito obrigado por ter participado do nosso podcast, tá bom? Imagina, obrigado, Eric. De novo, fico contente de participar. Fico disponível tanto para você quanto para quem estiver assistindo aí. Estou no LinkedIn também. Fica à vontade para entrar em contato. Qualquer benchmark, qualquer conversa, estou disponível. Tá joia. Um abraço. Obrigado.